Graça e paz, amados irmãos. Hoje nós vamos acompanhar a história desse lindo garotão chamado Luiz Felipe, o milagre de Deus. Acompanhe essa história até o final, em nome de Jesus. Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. A gente vai estar aqui com bate-papo, né, com a Ana Carolina, a Carol, né? É nossa amiga, nós somos do ministério, congregamos juntas. E desde já, né, eu, o pastor Fernando, nós agradecemos por ela ter aceitado o convite, né, desse bate-papo, né, de abrir um pouco o seu coração, né, Carol? Sim. Aqui, no caso, esse bate-papo já era para ter acontecido, né, mas tudo tem o seu tempo. Eu creio que o testemunho de vida dela, né, o testemunho diário, vamos falar até assim, diariamente, vai ser edificante, né, para todo mundo, para você que for assistir. Bom, pelo que a gente estava conversando aqui antes, né, de iniciar o vídeo, você é a mãe de dois, né, eu também sou mãe de dois. Então, é a Giovana está com quantos anos hoje? 13 anos. E do Luiz Felipe, que está com 6 anos. O que é para você ser mãe? Eu acho que é a gente amar um ser incondicionalmente e é uma batalha diária, né? É verdade. É uma batalha diária. Assim, tanto para mim, que sou mãe de uma criança especial, e sou mãe de uma criança que, graças a Deus, tem toda a saúde. Saudável, né? Os dois é uma batalha, né? Tanto ela quanto ele, porque são fases, né? E cada fase é uma batalha. Mas a gente ama, educa E falando de fase, né, Carol? Assim, vamos lá. Você passou por algumas fases, né, da sua vida. Vamos colocar a fase da Giovana. Como que foi? Foi programada a gestação da Giovana? Não foi? Não. A Giovana, eu apenas namorava, engravidei dela. E eu tinha 18 anos, eu estava para entrar na faculdade e parei toda a minha vida. Eita. Saí da faculdade e tudo para poder cuidar dela. Aí quando ela tinha uns 2 aninhos que eu voltei para a faculdade. Que aí eu tive coragem de colocar ela na escolinha. Mesmo sendo programado, né, Carol? Assim, porque desde o momento que tá na nossa barriga, né, a gente já ama incondicionalmente, né? O bebezinho que tá ali e pronto, né? É bem assim. Então, aí a Giovana estava com quantos anos quando o Luiz Felipe, né, foi programado? Não foi também? Também não foi. Não foi também, eu também só namorava e também acabei engravidando. Tá. Aí, de repente, você já tinha uma menina. Sim, eu engravidei. Aí engravidou o menino. Opa, que pensa, né? Porque eu queria outra menina. Queria outra menina? Queria. Porque pra mim, na minha cabeça, eu ia saber cuidar porque eu já tinha cuidado dela. Aí eu ficava pensando, meu Deus, eu não sei cuidar de menino. Eu também pensei nisso na época também, eu tinha a menina, depois veio o menino, a gente tem essa sensação que não vai saber cuidar, né? Mas na verdade Deus prepara todas as coisas. Parece que a mãe, ela já desde que o bebezinho nasce, ela já sabe de tudo, né? Dar de mamar, trocar. É impressionante como Deus faz as coisas, né? É verdade. A gente já nasce a criança, nasce uma mãe, né? Isso é verdade. E é exatamente assim. Verdade. Aí então, Carol, deixa eu ver se eu entendi. Aí depois veio o Luiz Felipe, quando a Giovana tinha de 6 para 7 anos. Isso. Aí você fez o acompanhamento do Luiz Felipe, né? Como você falou, né? A gestação todinha, tudo normal. Eu só tive que fazer cerclagem, porque eu tenho o colo do útero curto. Então, quando o bebê atinge um certo peso, o meu colo do útero não aguenta. E aí é onde a minha bolsa faz um furo. E aí o do Luiz eu fiz isso. Porém, com 8 meses, a Giovana também foi assim. Com 8 meses, a minha bolsa fez um furo e aí eu tive que fazer o parto. O dele foi igualzinho. Mesmo eu fazendo a cerclagem, com 8 meses, a minha bolsa fez um furo e eu tive que fazer o parto. Porém, o dela, a minha bolsa, estourou de sexta para sábado. Sábado de manhã fizeram o parto. Então, o Luiz Felipe estava ali na barriga, você fez todo o pré-natal direitinho, tudo normal, né? Aí, a não ser esse problema, né, do útero, que também, vamos dizer assim, normal, porque já tinha acontecido na primeira gestação, então, até então, né? Tudo bem. Aí, no dele, o médico me segurou uma semana internada no hospital
e eu perdendo líquido, né, porque minha bolsa estava furada. E aí quando foram fazer o parto uma semana depois, ele estava sem líquido nenhum dentro da minha bolsa, então ele tinha asfixiado dentro da minha barriga. Aí ele nasceu com uma asfixia e uma anóxia. Ele não chorou na hora de nascer, porque foi parto normal. Na hora que tiraram dele, ele não chorou. Colocaram ele no meu colo assim, ele estava muito pálido, muito pálido. E os beiços assim, e os dedinhos meu roxo. Na hora você já percebeu que tinha alguma coisa diferente. Aí a pediatra já tirou ele de cima de mim e já levou ele pra UTI. Ali, né, Carol, no caso, estava só começando um processo, né? Exatamente. Só começando. Eu achando, ai Deus, tá difícil, mas eu sei que ele vai sair bem. Essa era a minha esperança. Sim, mas, né, a nossa vontade não é a vontade de Deus, a vontade de Deus era maior. E aí, ele ficou, com 5 dias que ele estava na UTI, ele tirou o tubo da boca, porque ele estava entubado. E aí, ele teve uma parada de 21 minutos. 21 minutos. 21 minutos. Vieram me dar a notícia que ele estava morto, né? Como foi essa notícia, né? Porque assim, Nossa, parece que abriram... parece até ser uma pergunta, né? Parece que abriram um buraco e eu entrei dentro. Entendi. Porque até então, né, aquela correria, tudo, mas a gente, bom, Tá bem. não tá ali, né? Os médicos vão, né? Eu me culpo até hoje, porque ele tirou o tubo e depois ele parou 21 minutos. Eu acho que metade do tubo ficou nele e aí ele não conseguiu respirar. E antes disso acontecer, meia hora antes eu estava dentro da UTI. E aí eu saí, porque já era quase 1 hora da manhã, e ele tinha acalmado, estava dormindo, mesmo entubado. E aí eu falei, ele dormiu, eu vou descansar um pouco. E aí meia hora depois vieram com a notícia, então foi tudo muito rápido. Foi eu sair, ele tirou o tubo, acho que ele acordou assustado, bateu a mãozinha, tirou o tubo e aí teve a parada. Sim. Aí eu ficava me culpando, mas falando assim, e se eu tivesse lá dentro, talvez não tinha parado 21 minutos. A gente, né, fica com esse peso. Arrumar, né, argumentos na realidade que não tem como, né? Agora você falou, né? Tudo está direcionado por Deus. Sim. Né? A gente não tem como prever, Não. A gente não tem como intervir em alguma coisa. Mas até eu entender tudo isso doeu. Entendi. Porque eu chorava muito por conta disso. E aí, ele parou os 21 minutos e depois voltou e ficou 24 horas convulsionando. 24 horas assim, eu não parava o tempo todo assim. Aí a médica deu as doses lá do anticonvulsivante. Saiu. E aí ela deu 2 doses bem altas desse remédio e ela só podia dar mais uma, que era a terceira, que o corpo dele não iria aguentar. E ela falou, mãezinha, a gente já deu 2, o corpinho dele não vai aguentar, porque ele já está convulsionando há 24 horas. A gente vai dar a terceira, é a última dose. Se ele não parar, a gente tem que aguardar, o corpinho dele não vai resistir e ele vai acabar falecendo. Então, o médico da Terra disse que qualquer ser humano não aguentaria. Mas daí, o nosso médico do céu falou assim, não, peraí, ele vai aguentar, né? E um bebezinho tão pequenininho, você imagina assim, você fala, não, ele nasceu com 2 quilos. 2 E muito pequenininho, 48 centímetros. Aí você olhava e falava, não, esse bebê não vai aguentar. A minha nasceu com 2,5. Diferente do menino que nasceu com 3,500 quase. Então eu lembro também que ela era muito miúda e a mão dela era grande, desproporcional pro corpo. E aí eu fico imaginando ela com 2,5 e o Luiz Felipe com 2, então... Era bem... Ele era pequeno, além de magrinho, era pequeno também. Bem pequenininho. Porque ele nasceu de 8 meses, né? Então ele nasceu com 2 quilinhos pequenininho. Eu falava, meu Deus, ele não vai aguentar. E ele, além da parada de 21 minutos, voltou e ficou 24 horas, o tempo todo se tremendo. Hoje, vamos dizer assim, no dia, né, na circunstância, realmente, o nervosismo é um mix de emoções, né? Sim. Que, ainda mais a gente sendo mãe, é um mix de emoções. Então, assim, a gente reage de forma diferente. Hoje, com tudo aquilo que você lembra lá atrás, é lógico, eu tô vendo aqui que você está emocionada, né? A Carol tá muito emocionada, que não é para menos, né, pessoal? Não é para menos, mexe com a gente, né? Quando se fala de filho, mexe muito com a gente. Mas hoje,
você pensa que o Luiz Felipe, ele veio como um anjo mesmo na vida de vocês, né? Porque na realidade a gente pensa assim, é a gente que está ajudando ele. Mas você já parou pra pensar que não, que é ele que está ajudando, né? No caso você, o seu esposo, é ele que ajuda, né? A família, né? Porque é um anjo. Porque assim, tinha tudo para dar errado, né? Tinha tudo para não, o médico se enganou totalmente. Disse, olha, ele nasceu e assim, assado, né? Depois disso ele teve outra parada também. Olha só, tantas coisas. E você estava falando aqui para mim, né, Carol, que ele ficou internado 9 meses. 9 meses no total. Sem parar, desde que nasceu 9 meses. Isso. Daí, enquanto ele estava lá, você foi vendo a melhora, ou como que foi? Ele teve altos e baixos ali dentro do hospital, Carol? Muitos altos e baixos. Depois disso, ele teve uma alta da UTI para o quarto. Na primeira noite que ele estava no quarto, ele teve outra parada do meu lado. E ali, eu não sei te falar quantos minutos parou, mas foram poucos, porque eu logo notei que ele não estava bem. E era de madrugada, e eu já acordei, vi que ele não estava bem, já comecei a gritar todo mundo para eles virem. E aí logo levaram ele para UTI também. E aí ele voltou para UTI novamente, e aí ele ficou mais um tempão. E ele ficou um bom tempo sem abrir o olho, ele não se comunicava de jeito nenhum com a gente. Eu até achava que ele estava em coma, né? Eu falava, nossa, a gente vai cuidar dele, mas ele vai ficar em coma para sempre. Eu achava isso, porque tinha uma criança no Sul, até que eu acompanhava pelo Facebook, que era assim. E ele é assim até hoje. Os pais cuidam, mas ele não tem interação. Ele não abre o olhinho, ele não se comunica de jeito nenhum. E o nome do menino também é Felipe. Coincidência ou não, é Felipe também, né? E aí eu achava que o Luiz ia ficar dessa forma. Mas na verdade, depois de um tempo, ele foi abrindo o olhinho. Ele não pisca, né? Mas ele começou a se comunicar com a gente, né? Entendi, e tudo mais. Aí, quando ele teve a parada de 21 minutos, eu acho que eu posso declarar que é o pior dia da minha vida, porque quando a médica falou, parece que eu abri um buraco preto e eu tava lá dentro. E eu lembro que eu abaixei minha cabeça assim no chão, me ajoelhei, me abaixei minha cabeça no chão. E a única coisa que eu pedia pra Deus era que o meu filho ficar aqui. Deus respondeu, né? Respondeu, ele tá aqui até hoje. E aí eu fico pensando, né? Já passou toda a fase da tribulação, né? Vamos dizer assim, aquela fase horrorosa. Aí depois desses 9 meses, ele veio pra casa. Veio pra casa. E aí você também me contou que mesmo hoje o Luiz Felipe está com 6 anos, né? 6 anos. Mas dentro desse período ele ainda teve alguns momentos que ele precisou ir para o hospital novamente, né? Porque o Luiz Felipe requer muitos cuidados, né? E ele já pegou pneumonia. Quando ele pegou Covid, por incrível que pareça, ele não precisou internar. Olha só. Mas ele já pegou pneumonia. Tem uns 2 anos que ele pegou uma infecção generalizada. A gente chegou no hospital, a gente vai até rir com esse caso. A gente chegou no hospital, o médico internou ele e falou, mãe, ele tá com um início de sepse, né, que é infecção no corpo todo. Ele tá com início de sepse. A gente precisa entrar logo com antibiótico. Só que aí eles queriam pegar acesso central, que é aqui na veia do coração, aqui, né? Bem sério, né? Eles rasgam essa veia, só que essa veia, dizem que se a pessoa sangrar mais que 1 minuto por essa veia, a pessoa não resiste. E eu já vi uma criança, uma época quando eu fiquei na UTI com ele, eu vi uma criança falecendo dessa forma. Então eu tinha pavor dele pegar esse acesso. Eu falei, não vou deixar ele pegar esse acesso. Deus, o Senhor sabe que eu já vi aquela criança que não resistiu, porque na hora que cortaram, se eu não me engano, na época a anestesia não pegou. E a criança não resistiu, sangrou mais que 1 minuto e acabou falecendo. E aí eu tinha um medo enorme. Então, mais uma preocupação, mais um obstáculo, né, Carol? Aí eu falei, não vai não. Aí o pai dele chegou, o médico conversou com o pai dele, aí o pai dele também, não autorizo. Aí o médico, mãe, mas ele tá com início de sepse, ele precisa pegar a veia do coração para dar um antibiótico, para o antibiótico fazer efeito mais rápido, para isso não evoluir, não ficar uma doença mais grave, né? A sepse não ficar mais complicada. E eu, não. Aí só pode dormir no hospital, né? Aí meu marido foi embora e eu fiquei pra dormir com ele. Aí o médico me chamou na sala.
médico falou, acho que um só eu consegui convencer. Aí o médico me chamou na sala, começou, e minha mão suando, eu falava, doutor, eu tenho medo de autorizar. E se o pai dele souber que eu autorizei e aconteceu alguma coisa, meu Deus, o pai dele não vai me perdoar, vai me culpar pro resto da vida. Não, eu não vou autorizar não, doutor. E o doutor, mãe, mas o caso dele é grave. Aí foi me mostrando um monte de exame e tudo. Aí eu falei, tá bom, doutor. Aí ele, então assina aqui. Aí eu, me tremendo todinha, assinei. Aí o doutor, eu falei, doutor, o senhor acompanha o cirurgião que vai fazer isso? Por favor, o senhor fica de olho. Vê se a anestesia pegou, por favor, que eu tenho medo. Contei toda a situação pra ele. Ele, não, tô de olho. Aí ele falou, eu vou pedir pra vir o raio-x e a ultrassom pra avaliar a veia dele, pra eu mostrar pro cirurgião e o cirurgião poder fazer a cirurgia lá direitinho, o corte direitinho, né? Porque eles abrem aqui tudo de cuidado, né? Teve as mãos do Senhor aí o tempo todo, né? O médico entrou, os equipamentos da ultrassom e do raio-x entrou pra dentro da UTI na época. Eu lembro que eu já fiquei orando ali na porta. Aí me sai aquela mulher que arruma a cama, a camareira, né? Com um monte de lençol cheio de sangue. Meu Deus, eu lembro que eu comecei a chorar, ajoelhei na porta da UTI e comecei a chorar. Aí eu ficava, ai Deus, me ajuda, o que eu vou falar, Senhor? Eu já estava desesperada. Aí me saiu o médico e falou bem assim, o que você está fazendo aí? Que eu estava ajoelhada já no chão, chorando. Aí eu falei, ai doutor, não precisa falar nada, porque eu já imagino, a mulher já veio com o lençol cheio de sangue. Mãe, levanta, quer orar? Ora. Mas não precisa, mãe, nem começou o procedimento ainda. E eu tava apavorada. É que não é pra menos, né, Carol? Assim, tudo que você passou, desde o nascimento do Luiz Felipe, né? Todo o processo, ainda teve mais esse processo, então assim... E a gente acabava sofrendo, igual eu fiquei lá 9 meses, eu não sofria só pelo meu filho, eu sofria pelo teu filho, pelo filho do outro, porque a gente acabava virando uma família, né? Exatamente. Assim, um se compadece com o sofrimento ali do outro. E nós mães, a gente tem esse costume, né, de a gente se unir. Sim. É assim também, se alguém fala assim, meu filho tá gripado, assim, tá aquele remédio que fez bem pro meu, vou fazer bem pro teu. Né? Então, olha, não deixa ele descalço, não deixa... A gente tem esse costume de ficar compartilhando entre a gente. E a gente ficava o tempo todo compartilhando, porque a gente ficava lá 24 horas com nossos filhos. Aí na hora que as crianças dormiam, tudo tava calmo. Uma mãe ficava contando a sua experiência. Meu filho tá com isso, o médico tá dando isso, mas eu tô... Uma dava força pra outra, né? Sim. Uma dava força, porque sempre tem, né, uma que às vezes acaba ficando um pouco mais forte, né, outra mais... Nossa, né, eu mais vulnerável ali com a situação. Olha, eu conheço tantas mães de UTI, porque eu fiquei lá 9 meses, então saía uma, entrava outra, saía uma, entrava. Eu falava, Deus, todo mundo entra e sai, eu nunca vou sair. Mas eu também tenho que glorificar a Deus, porque eu tenho um grupo de mães que nenhuma tem filho. Nenhuma daquelas mães. Entrou uma leva ali de crianças que eu não sei o que aconteceu naquela UTI, e todas as crianças passavam um dia, morria um, passava 2 dias, morria o outro, passava 3 dias, morria mais 2, aí passava 4 dias, morria mais um, e assim foi indo, e foi morrendo todas as crianças. E eu peguei amizade com aquelas mães, até porque naquela hora ali não tem como a gente se compadece, chora junto, fica junto, o tempo todo junto. E aí só eu tenho meu filho vivo. Aí pra você ver, né, o quanto ele é especial, né? O quanto ele é especial, o quanto dele. E eu lembro que às vezes eu acordava lá no quartinho das mães e eu ficava assim, Senhor, será que hoje vai ser o meu dia mais triste? Deus, será que hoje é o dia que é o dia mais triste da minha vida? Eu ficava sempre me perguntando, todo dia. Porque passava poucos dias, falecia um, passava poucos dias, falecia outro. Às vezes era um dia atrás do outro, falecia. As crianças acabou de sair da UTI, teve alta para ir pro quarto, tava bem. E aí chegava no quarto, passava mal, falecia. Aí você falava, impossível. É uma coisa assim que você vai sempre ficar lembrando, né? Foi uma bactéria que entrou ali, e aí foi uma criança atrás da outra. E eu via o meu filho tão debilitado, dependendo de respirador, dependendo de um monte de medicação, dependendo de sonda para se alimentar, de tudo. E ele magrinho, né? Porque tinha o quê? 2 quilos e um pouquinho, ele saiu do hospital. E aí eu falava, meu Deus, ele não vai aguentar. Qualquer hora é ele. E aí Deus falava, não é a sua hora. Eu imagino, né, Carol, assim, que nem você tem um grupo onde você ficou meses, né, junto com aquelas mães, vendo o sofrimento daquelas mães, o próprio sofrimento ali, né, diário também que você tinha ali com relação ao seu filho.
Mas também tem muitas mães, né, que vão assistir esse vídeo, esse bate-papo, e vão estar refletindo um pouquinho, né, junto com você e vendo quanto uma mãe guerreira você é. Sim. E especial, né? Sim. Porque Deus não escolhe qualquer pessoa E às para vezes ser mãe, né? e às vezes eu ouço assim: ai, se fosse eu, se eu tivesse na sua pele, eu não aguentaria. Se eu tivesse na sua pele, eu não aguentaria. Mas quando a gente tem um filho e passa por essa situação, a gente aprende que é Deus que nos fortalece. Eu também não aguentaria. Eu também não aguento. Mas é Deus que me fortalece a cada dia. Como que é hoje, o Carol, que nem tá com 6 anos que você falou, né? Já tá um rapazinho já, né? Já. Você tá me mostrando a fotinho dele aí, uma graça. Ele esboça alguns sons, né? Ele tem esse, Sim. né? Algumas Ele atitudes, ele comunica. compreende, né? Sim, ele se comunica com a gente. Ele esboça, né? Quando a gente está conversando com ele: oi, Luiz, bom dia, a mãe te ama, você vai ficar melhor. Às vezes ele tem até em casa, né, tomando alguma medicação. Aí a gente fala: vamos aqui na frente, vê o pessoal na rua. Aí ele fica: Olha só. Ele tenta se comunicar. Quando ele tá bravo também, ele faz assim com a sobrancelha: faz que não. Faz que não. Não. Olha Não. só. E ele faz, e a gente acha assim: ele vai fazer não a qualquer momento. Não. Ele faz exatamente nos momentos Sim, certos. porque ele está compreendendo de verdade, né? Não são expressões assim do nada, né? Eu lembro que tinha uma amiga que trabalhava lá em casa e ela estava grávida, e ele amava ela, só que aí, quando ela engravidou, ele já ficou meio assim com ela. E ela olhava para ele, ele chorava, ele fazia que não. Aí eu lembro que uma vez a gente estava na casa da Margarete, aí eu falei assim: filho, conta pra avó que você não gosta da Adriele. Aí ele fazia que não. Aí a gente falava assim: e da tia Érica? Aí ele fazia que sim. Fazia que sim. Aí eu falei: mentira. Aí a gente perguntou umas 4 vezes, parecendo uma criança que Era de verdade, né? pra ver se era isso. Aí ele falava assim: da tia Adriele? Ele: não. Da tia Érica? Sim. Sim. Ô, Carol, e como Parece que a criança, quando aprende a fazer um som, aí a gente fica: filho, imita o cachorro, imita o cachorro. Era eu perguntando pra ele. Eu imagino, né, Carol, assim, que é mais que especial ainda, né? É. Por conta da necessidade dele, né? Dele ser especial e conseguir se comunicar. Pra você é um prêmio diário, né? É. Cada gestinho que ele faz, cada somzinho é um prêmio Até diário. ele bravo é bonitinho. Olha só. Ele bate o pé no berço quando ele tá bravo, que ele quer sair do berço, às vezes quer ir pra cadeira. Ele chora. Ele é bem bravinho. Muito, bem bravo. Bem genioso. Bem genioso. Bem. Ai, Carol. Tudo ele faz que não, até vídeo na televisão, a gente coloca desenho pra ele ver, ele fica fazendo que não. Aí você vai mudando os desenhos, que ele sabe. Escolhe o desenho. Aí ele fica quieto. Como que é o dia a dia, né, para você conciliar isso tudo entre o horário de trabalho, o horário de cuidar dele, né? Sim. Teu pensamento também, tá no trabalho, como que eu, né, tem alguém cuidando dele, mas como que tá, como não tá, como que é isso? É bem corrido, né? Eu tento trabalhar mais dentro de casa, né? A gente vende boticário, vende isso, vende aquilo, mas é tudo voltado para ele. Quando eu preciso fazer alguma coisa fora, o Júnior tem que estar de folga, pra gente poder... Toda uma programação. Toda né? uma programação. Toda uma programação. Entendi. Eu só consigo sair pra fora, resolver qualquer coisa quando o Júnior tá em casa. Entendi. É um ajudando o outro, né? Um dando força pro outro. Porque assim como não é fácil pra você, não é fácil pra ele também. Fica imaginando. Às vezes a gente, quando precisa sair eu e ele, a gente chama a Margarete, né? Pra ela poder É um menino especial, né? Todo mundo contribui um pouquinho. Pra poder ficar lá em casa. É certo que lá tem as enfermeiras, né? Tem técnica 24 horas, porque eu tenho um home care. Então a gente não precisa desses cuidados. Da medicação, troca fralda, dá banho. Isso tem as meninas que já fazem. A gente só precisa estar lá porque eu fico com medo dele passar mal. E não ter ninguém para ajudar elas naquele momento ali. Aí ele faz fisioterapia 3 vezes ao dia, manhã, tarde e noite, todos os dias, de domingo a domingo. Entendi. Você tem visto ele evoluindo por conta disso, Carol? Sim, bastante. Olha que bacana. Bastante.
Agora ele fica sentadinho, aí ele tenta segurar o pescocinho assim, ele vai tentando levantar. Aí às vezes eu me chamo ali da gente, ele fica chamando, bonitinho. Então hoje assim, né, vamos pensar assim, com tudo que aconteceu, que passou, né? Fica na lembrança, dói, machuca, porque todo o processo, né? Sim. Ele ainda fica, né? Aquele resíduo, aquela coisa assim, o que poderia fazer, o que não poderia fazer, mas a gente sabe que o tempo inteiro Deus esteve no controle de tudo, né? Guardando a vida dele, preparando o coração de vocês, até mesmo amadurecendo o coração de vocês, né? Amadurecendo vocês como pessoa, né? A gente amadurece também com as circunstâncias, né? Tudo No começo mais, foi né? muito difícil. Mas hoje você tira de letra. A gente Ou não, ainda tá. Ainda dá umas balançadas, Mas tem algumas estratégias, né? Que você usa e tudo mais. Mas assim, tá 70% melhor. Olha só, 70%. Bem melhor. Mas só o fato de você ver, né, Carol, assim, a evolução dele diariamente, né? Sim. Tudo aquele cuidado que Deus tem com ele, Deus tem com a família de vocês, assim, é mais do que especial, né, Carol? Quando a gente foi sair do hospital para vir para casa, a gente ia ter home care. E aí o home care exigiu um quarto, pediu até para trocar a pintura do quarto, com ar-condicionado, a porta de um jeito, a janela do outro, um berço assim, tudo. Assim, eles exigiram muitas coisas. E na época a gente não tinha condições. E aí a gente fez bingo, rifa. No entanto que a gente abriu uma página para ele na época no Facebook. E a gente, o nome dessa página era Luiz Felipe Nosso Milagre. Por conta de tudo ter acontecido com ele, ele tá vivo, ele é um milagre de Deus. Com certeza. E aí eu lembro que muitas pessoas nos abençoaram, muitas. A gente não imaginava de onde iria vir a bênção e veio. A passar. A Ludmilla, a cantora, também ajudou ele, não sei se vocês sabem disso. Não sabia. Eu tava trabalhando na época, fazendo um bico no show. E aí eu fiz uma cartinha pra ela no guardanapo. Pedindo se ela podia contribuir pra gente conseguir comprar essa cadeira. E aí na hora do show, ela me chamou, ela me reconheceu, me chamou porque eu fui tentar entregar a cartinha pra ela. Na verdade, ela tava longe. Como eu tava trabalhando, eu tentei acessar o camarim. Só que mesmo assim, mesmo eu trabalhando lá, não deixaram. E aí eu vi uma cortina. Eu falei assim, Deus, eu vou abrir essa cortina pra ver mais ou menos onde ela tá, pra ver se eu consigo chegar. Quando eu abri a cortina, eu dei de frente com ela. Meu Deus, que coisa linda, né? Eu dei de frente, eu e ela só. Ela, ainda não é hora de tirar foto. Eu falei, não, mas eu não quero foto não. Eu só quero que você leia essa cartinha com muito amor. E aí na hora do show, ela chamou e falou que ia abençoar meu filho. E aí ela deu uma cadeira que na época custou 16 mil reais. Meu Deus, aí você vê, né, Carol? O cuidado de Deus. O cuidado de Deus. Deus pega daquele que tem, né, pra abençoar. E uma bênção assim completa, né? Porque assim, como que vocês teriam toda essa mudança que olha, eu fazer? 4 anos atrás, porque foi isso mais ou menos uns 4 anos atrás, 16 mil era um carro. Sim. Eu falava, gente, como que eu vou dar 16 mil numa cadeira de roda? Começasse a comprar um carro e colocar ele atrás deitado, que eu ainda eu ando. Eu pensava assim na época. Era muito dinheiro também. Entendeu? Agora a cadeira de roda ainda não tem que empurrar. Meu Deus, é muito dinheiro com a cadeira de roda. Mas o conforto dele, com todo o cuidado, a posição da cadeira tem que ficar, né? Sim. Por causa daquele acessinho que ele usa, né? Ele tem traqueostomia e gastrostomia. A tráqueo é porque ele não consegue respirar pelo nariz e pela boca totalmente, então teve que abrir aqui para poder encurtar a respiração e aquilo conseguir. Não sai, Não. Direto. Se tampar, ele asfixia. Entendi. Então tem que ficar com aquilo o tempo todo estampadinho, tudo bonitinho. E tem a gastro, que é onde é uma sonda ligada diretamente no estômago dele, porque como ele não tem deglutição, aí tem que dar tudo por aqui. As medicação, alimento, leite, suco, tudo é por aqui. E aqui é para ele poder respirar, porque ele não consegue respirar totalmente pelo nariz e pela boca. E teve que encurtar a respiração, porque aqui o ar chega mais rápido no pulmão. Entendi. E volta. Mas com tudo isso, agora a gente tá falando, né? Deus preparou tudo. Deus usou aquele que tinha para poder abençoar, né? Pra você ver como ele é um menino especial. Eu lembro também que uma vez uma mãe internou comigo. E essa mãe tava muito abalada. Sim. Só que o filhinho dela não lembro se chegou a ficar na UTI. Eu lembro que a gente tava no quarto junto. E aí eu comecei a
conversar com ela. Não, mas é uma fase, vai passar, Deus fortalece, Deus só quer ensinar, teu filho tá bem, tá melhorando. E eu lembro que a gente foi conversando, e aí toda tarde eu lembro que eu falava assim pra ela, vamos tomar um sol aqui fora, porque tem um espaço no hospital, né? no hospital que dava pra tomar sol. E aí a gente foi se conhecendo ali. E no final de tudo, ela falou assim pra mim assim, não teve uma pessoa que me fortaleceu mais dentro do hospital do que você. Não teve mãe, não teve meu marido, não teve ninguém. Aí você viu, você foi um anjo. Você estava passando pelo processo também, né? Sim. Só que eu acho que por ele já ter várias internações, você falou, a gente vai ficando forte. Vai ficando forte. Né? E aí ela falou, não teve ninguém que me fortaleceu mais que você. Fortalecendo aquela mãe que precisava. E eu lembro que ela me mandou um texto enorme, me agradecendo tudo. E no final de tudo, ela é dona de uma escola. E na época a gente precisava de um aparelho portátil. E esse aparelho custava 5.000. Aí ela pegou, me agradeceu por tudo. E eu não sabia de nada disso. Fiquei sabendo só depois que ela me contou. Aí ela falou assim, a gente queria te abençoar. Aí eu virei e falei pra ela assim, eu tô fazendo uma rifa pra levantar um valor pra poder comprar esse aparelho pra ele. Aí ela virou pra mim e falou bem assim, então você vai sortear essa rifa com quem já comprou. Quem não comprou não vai precisar comprar mais. E eu tô comprando um aparelho pra ele. Olha, meu Deus. Aí ela deu. Dá pra você ver, né? A tua intenção foi de fortificar a vida daquela mãe. Até porque eu nem conhecia. Mas Deus teve os seus meios, né? Sim. Ele já estava preparando tudo, né? Preparando exatamente. Tudo. A gente vai fazer rifa para poder comprar o aparelho e ela comprou o aparelho, mandou entregar em casa. A gente tem o aparelho até hoje. O aparelho custou 5.000 reais. Meu Deus. Não é pouco dinheiro. Sim. Né? É tudo bem especial, né? Específico. Deus usa cada um. Deus vai usando. Quando a gente acha, falando assim, ai Deus, vamos entrar nessa batalha de vender essa rifa para poder conseguir. E aí Deus usa. E às vezes também a gente entra na rifa, faz a rifa, vende, consegue comprar o que precisa para ele. Sim. E ainda a pessoa ainda ganha o prêmio. E a gente vende muito rápido, graças a Deus. Graças a Deus. Deus é muito bom. A gente tem os avós, a minha mãe leva pra escola, meu pai leva pros amigos dele, o pastor. Todo mundo, muito amor, né, Carol? Carol, assim como você foi um instrumento de Deus na vida daquela mulher, você está sendo um instrumento de Deus na minha vida também, com esse testemunho lindo, porque muitas das vezes a gente diariamente não tem todo esse processo que você tem. E a gente reclama de tudo, né? Reclama. Eu também já reclamei, viu? E eu lembro uma época que eu tava muito cansada com tudo isso. Eu reclamava demais, eu tava reclamando muito, né? E aí eu lembro que eu fui dormir chorando, orando pra Deus. E aí eu lembro que Deus falou assim no meu ouvido: você lembra da vez que ele parou 21 minutos que você falou pra mim que queria seu filho de qualquer jeito? Então, o seu filho está aí. Oh, meu Deus. Eu falei, ai Deus, tá bom. Desculpa. Coisa linda. Porque eu tava reclamando. Deus fala, né, Carol? Ai, muito bom mesmo. Carol, pra gente poder encerrar esse bate-papo, senão vai ficar muito gente, bom, né? É muito gostoso ouvir a Carol falando, é muito bom, é muito assim. Vocês não têm noção do quanto é gratificante, você quer ouvir mais. Mas aí o vídeo vai ficar muito longo, a gente pode até separar um outro dia, de repente, pegar uma outra mãe também, né? De a gente trocar uma ideia bacana. Mas aí, Carol, pra gente encerrar o vídeo, eu queria que você, além dessa mensagem linda e maravilhosa que você deixou aqui, de garra, de determinação, né? De uma mulher de Deus, que você o que é uma mensagem que você deixa para quem tá assistindo esse vídeo, que de repente está passando pela mesma situação e está se encontrando perdida, não sabe uma saída, não encontra a solução e de repente, assim como aquela mãe naquele hospital precisou ouvir uma mensagem, qual é a mensagem que você deixa? O que eu tenho para falar nunca perca a fé. Deus não perde o controle de nenhuma situação, tudo acontece conforme Ele quer. Assim como eu tenho meu filho especial, tenho minhas batalhas, Deus não perde o controle da minha vida, assim como aquela mãe também que perdeu o seu filho, Deus não perdeu o controle da vida dela. Nem sempre vai ser o que a gente quer, né? Nem sempre vai ser a nossa vontade, e sim a vontade de Deus. E somente creio, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, né? Sempre. Então é isso, pessoal. Queria agradecer a Carol muito
né? E a gente conversando aqui, parece que eu tive a sensação que eu conheço o Carol faz um tempo. Engraçado, né? Mas é isso aí, né? Porque acaba sendo de mãe para mãe, né? Sim. Como ela falou, né? Uma se compadece da outra. Então, assim, Deus está no controle, pessoal, de todas as coisas, né? Ele sabe de todas as coisas, tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. Então, os planos de Deus é perfeito. E são melhores do que os nossos. Tá bom, Carol? Então, eu te agradeço muito. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a vida do Luiz Felipe. Que ele cresça, né? Que Deus venha dar cada vez mais saúde para ele, mais e mais saúde. Que você possa ver a transformação na vida dele, né? Porque é Deus que está sustentando. Sim. E na minha também, né? Verdade. Beijo. Beijo. Obrigada, viu? Isso aí, pessoal. Fica na paz. Me fez mais que vencido. É num agir de Deus que a gente vive sobrenatural. O milagre é surreal. Meu irmão, é num agir de Deus. Você pode crer. É num agir de Deus que o impossível acontece. Todo mal desaparece. Acredite, é só no agir de Deus. Não se abale com falsas palavras que te ferem, de pessoas que não acreditam em você.